quero só compartilhar aqui um texto da palavra de Deus, depois vamos entregar os certificados. Mais uma vez aqui, destacando, louvando a Deus pela vida da irmã diaconisa Josiane no discipulado e toda a equipe, que tantos outros possam se achegar também, porque todos nós fomos chamados para sermos discípulos, também pela participação, colaboração, pastor Zeca, pastor Gilton nos batismos. Deus abençoe a igreja dele. Isso é a igreja. Atos capítulo 8, versículo 26, Atos 8, 26, se você desejar, então você pode ter a sua Bíblia ou abrir aí o aplicativo no seu celular. Você que está conosco pela transmissão, Deus te abençoe, fique atento, tudo que Deus tem apresentado nesse banquete espiritual. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? No que ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de uma outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Isto é a igreja. Isto é a igreja. O livro de Atos fala da história da igreja. O livro de Atos nos narra como que esta igreja surge. E não confundamos igreja surgindo com cristianismo surgindo. O cristianismo, enquanto religião, vai aparecer lá no final do século III, início do século IV, com Constantino, enquanto instituição. Aqui em Atos é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja assembleiana, é a igreja do Senhor Jesus, que hoje se representa nessas denominações. Mas isto é a igreja. Esta igreja que, movida pelo Espírito Santo de Deus, conforme encontramos e observamos em Atos 2, e em tempo oportuno, se Deus permitir, em setembro, eu quero trazer uma palavra, uma mensagem para os irmãos com o tema Babel ou Pentecostes, porque tem um paralelo entre esses dois episódios, no Velho Testamento e esse no Novo Testamento, aqui em Atos 2. Então, em Atos 2, é esta igreja que é visitada, que é movida pelo Espírito de Deus, que sai pregando o Evangelho, que sai anunciando o Evangelho, e que aí é como fogo em mato seco,
o evangelho se alastra por todo o Império Romano, e olha que o Império Romano dominava parte da Ásia, dominava a Europa, e vai invadindo, e pessoas vão se convertendo, e pessoas vão aceitando o Senhor Jesus. Em Atos 2 aparece pela primeira vez, após a pregação de Pedro, uma pregação movida pelo Espírito, e guarde essa expressão, isso é igreja, que a igreja é movida pelo Espírito Santo. Então Pedro ali, ele fala, ele prega, e diz em Atos 2 que naquele momento as pessoas perguntaram: o que nós faremos, irmãos? Toda mensagem deve colocar uma minhoca, se eu posso assim falar, uma pulga ou uma interrogação na sua cabeça. O que é isso? O que eu faço a partir disso? Como que eu vou, não é? Qual a minha postura a partir, então, do que eu tenho aqui ouvido? No que Pedro respondeu: vocês se arrependam e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Então o batismo não salva, mas todo salvo quer ser batizado. E diz o texto que naquele momento 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Considerando que os judeus não contavam crianças e mulheres, podemos imaginar que o número ainda foi o número maior. Em outro momento, mais à frente, diz o texto, relata o livro de Atos, que 5.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. A partir destas duas citações numéricas, não encontramos mais no livro de Atos uma citação numérica. Alguma coisa que nós temos que ter em mente: nós não podemos ter numerofobia, que é medo de número. Numerofobia, que é da ordem de uma igreja que se contenta com a membresia que ela tem, com aquilo que ela tem. O que nós precisamos entender é que pessoas são pessoas, e que Deus quer acrescentar pessoas à sua igreja, e que Deus quer que pessoas sejam igreja. Então não é um gueto, igreja não é um gueto, igreja não é uma trincheira que nós formamos. Igreja são pessoas, e a própria palavra igreja é assembleia, e se remete a pessoas. Então igreja é uma roda que se abre para que outras pessoas entrem, para que outras pessoas cheguem, para que outras pessoas venham, e que ali possam ser acolhidas e possam ter a experiência com o Senhor Jesus. Isso é igreja. Mas nós não podemos também ter numerolatria, ou idolatrarmos o número. Ou podemos falar que esta igreja, por ter esta membresia, é igreja, enquanto que aquela que tem uma membresia menor não é igreja. Não se estabelece pelo número. Eu não sei se você está lendo a Bíblia na dinâmica que a irmã Maria propôs, cronológica. Eu estou lendo e vou terminar antes do final do ano. E vou lendo com o meu caderno do lado, anotando. E há um episódio em 1 Crônicas que fala quando Davi, depois de ter conquistado tantas batalhas, ele que sai da caverna de Adulão lá no início, com um exército de forasteiros, maltrapilhos, agora ele que é rei de Jerusalém com um exército grande, ele pede para poder contar. E tem então um dos seus servos que fala: mas por que, meu rei, o senhor vai fazer isso? Até agora o senhor deu vitória sem precisar contar, por que vai contar agora? Mas assim Davi insistiu, foi feito. Então naquele momento Davi dá uma capengada na fé, porque ele deixa de focar no Deus que está à frente e que faz com que nós possamos alcançar todas as vitórias, para poder confiar no exército dele. O que Davi fez é a mesma coisa que eu e você fazemos em algumas ocasiões. É aquilo que no mundo secular nós temos, em que as pessoas, na verdade, fazem. Por exemplo, quando acumulam a riqueza, acumulam dinheiro, entendendo que o dinheiro trará para elas segurança, trará e oferecerá para elas alguma condição de vida que seja
uma vida para além do bem e do mal, uma vida satisfatória, mas nós temos visto e sabemos muito bem que não é desta maneira. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor, a dependência do Senhor. Não podemos então idolatrar o número e não podemos ter medo do número. Isso é igreja. Igreja que é movida pelo Espírito de Deus para alcançar vidas, e uma igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus para alcançar vidas, é uma igreja que cresce. É uma igreja que cresce. Não é uma igreja que fica estagnada. Não é uma igreja que fica conformada. A grande questão e o grande objetivo, pelo menos do meu coração, quando trouxe e propôs para a liderança e depois para a igreja esse mês de aniversário, transformados em conformados, não é propriamente o mês de agosto enquanto celebração. O objetivo é a partir de agosto. É o que nós vamos fazer com isso? Porque hoje é o último domingo de agosto. Daqui a pouco nós vamos terminar o mês de agosto. Então o objetivo é de poder, aproveitando o aniversário da igreja, poder então falar que nós fomos transformados e que nós devemos ser inconformados para que possamos ser igreja que abarque pessoas e que busque pessoas. Isso é igreja. E só pode ser igreja assim, quando se é movida pelo Espírito Santo de Deus. Só pode ser igreja desta maneira, quando na verdade é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É Deus quem deve dirigir a igreja. É Deus quem deve mover a igreja. Não o meu capricho, não o seu capricho, não o que eu penso, não o que você pensa, mas o que Jesus pensa sobre a igreja, o que Ele quer para a igreja. E o propósito dele é que a igreja cresça. Não para poder ser a maior igreja do mundo, não para poder contar, mas para poder abençoar, para poder ajudar, para poder compartilhar deste evangelho maravilhoso que nós recebemos e que tantas pessoas, então, dele precisam também. Isto é igreja. Igreja é igreja quando é movida pelo Espírito Santo. Quando ela não é movida pelo Espírito Santo, ela é um ajuntamento, ela é uma sociedade, ela é uma ONG, ela é qualquer coisa, mas não é igreja. Não é igreja. Infelizmente, a tendência que nós temos, por vezes, é de caminharmos mais para este lado, desta igreja, cada vez mais institucionalizada, e não que nós não devamos ser assim. A Bíblia diz que tem que ser tudo com ordem e com decência, e cada vez menos uma igreja espiritual, e cada vez menos uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, isso é igreja. Igreja com batistério que funciona, porque vidas foram alcançadas e transformadas. Igreja que prega, igreja que anuncia o Evangelho, igreja que se reúne nas casas. Eu faço parte de uma célula, eu e Simone fazemos parte de uma célula, Kelly, Alexandre estão lá, outros irmãos, a Galba, nossa anfitriã. Como que é gostoso. Estava aqui numa sexta-feira, viu o seminarista Daniel com aquele grupo de adolescentes reunidos, que depois se subdividem em células. Como que é gostoso. Algumas pessoas aqui que foram batizadas, como a Daniele, por exemplo, é fruto de uma célula, e outros jovens também fruto da célula da Rede Intensidade. Então, célula, entenda, né, o meu linguajar, é um grupo de pessoas, um grupo pequeno. Se você quiser fazer parte de um grupo de compartilhamento, que a gente conversa, que a gente troca e que a gente come também, não é? Então fale com a gente. Eu quero fazer parte de uma célula, eu quero abrir minha casa para poder ser uma célula, eu quero ter amigos. Isso é igreja, grave isso é igreja, a igreja é movida pelo Espírito Santo. Irmão, o irmão tem sido movido pelo Espírito Santo, irmão? A sua vida tem sido movida pelo Espírito Santo, irmão? O que está movendo a sua vida, irmão? O que move a sua vida? É fácil, de certo modo, entendermos isso. É só nós observarmos as nossas práticas. É só nós observarmos os nossos projetos. Porque a Bíblia diz, e foi Jesus quem disse, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
Então, para poder saber se estamos ou não sendo movidos pelo Espírito Santo, observemos a nossa prática. Observemos a nossa vida. Por vezes nós somos tão tendenciosos em observarmos a vida do outro, em vermos como que o outro está e apontar o que o outro faz. E em geral, quando nós procedemos desta maneira, é porque nós estamos querendo encobrir alguma coisa em nós que nós não queremos que as pessoas possam ver. Em geral é assim. Em geral, quem tem uma postura muito crítica, em geral, quem tem uma postura de muito dedo em riste, em geral, quem tem uma postura de poder apontar muito, é porque está querendo esconder alguma coisa que não está em bom funcionamento consigo. Não que nós não possamos ver a situação e dar nossas contribuições. Nós precisamos, então, observar a nossa prática, para podermos, então, ter a compreensão se somos movidos pelo Espírito Santo ou não. Isso no aspecto pessoal, mas isso enquanto igreja. Nós estamos no mês de agosto, já no segundo semestre, daqui a pouco, então, já vem aí o ensaio da cantata de Natal, o musical de Natal, que vai ser lindo, já, se Deus der graça, final do ano. Quantas pessoas o irmão alcançou para Cristo esse ano? Quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? A igreja movida pelo Espírito é uma igreja que vai ao encontro das pessoas. E aí então tem um texto de Filipe. Então isso é a igreja que a igreja é movida pelo Espírito Santo. Isso é a igreja que a igreja vai atrás das pessoas, vai ao encontro das pessoas, independente de quem sejam essas pessoas. Então o texto fala que Filipe foi tocado pelo Espírito Santo, e a nossa mente, por vezes muito fantasiosa, a gente vai então entender uma coisa de ali que Deus pega e leva. Não, mas ele é levado, conduzido pelo Espírito Santo ao eunuco. Eunuco era um homem castrado. Então, não podemos dizer que eunuco seja propriamente um homem, no sentido de gênero, conforme tanto se diz hoje. Mas este homem, como todos os homens, como todas as pessoas, possui um vazio existencial e um vazio espiritual, que se procura preencher com tantas coisas. Eu falei sobre o dinheiro, não há problema no dinheiro, só há problema quando o dinheiro é o nosso dono e nós somos escravos do dinheiro. Mas Deus quer abençoar a gente, abençoa concretamente, e abençoa com promoção, abençoa com tantas coisas, não tem problema algum. E a nossa postura de gratidão e fidelidade a Ele. Mas, não somente dinheiro, prazer, nós somos seres do prazer. O masoquismo é uma doença. O que é? Uma pessoa que se inflige sofrimento, que impuje a si mesmo o sofrimento, uma pessoa que gosta do sofrimento, não que ela faça isso de maneira consciente. Tem pessoas que se impõem o sofrimento para poder chamar a atenção de uma outra pessoa. Nós, em uma das festas sociais que fizemos aqui, há anos atrás, eu já contei isso para a igreja, vou repetir. Na barraca do aconselhamento eu recebi uma senhora, em que esta senhora disse o seguinte para mim: meu pastor, a minha vida é muito difícil. Eu tenho uma filha, ela era viúva, e essa filha não quer saber de mim. Infelizmente, muitos filhos criados, os pais já idosos, não cuidam dos filhos, ou não cuidam dos pais, não dão atenção para os pais. E ali então ela falava, porque a minha filha grita, me maltrata, eu amo a minha filha, mas eu não sou correspondido. E aí ela falou para mim: mas um dia, se eu tiver um tumor na cabeça, essa minha filha vai dar atenção para mim quando me observar e me vir no hospital. O que aconteceu? Eu estou falando o que ela disse para mim. Ela me mostrou aqui, ó, o corte. Pastor, eu tive um tumor na cabeça. Olha o poder da palavra. Olha as questões. E ela fala, mas ali, pastor, quando eu estava no hospital, e olha o sofrimento masoquista,
Eu estava ali, mas eu me senti feliz, porque ali a minha filha foi me ver. É preciso isso para você poder receber alguma atenção? Precisa dessa maneira? Então, não há nenhum problema na vida prazerosa. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas a sociedade que nós vivemos tem sido uma sociedade pautada no prazer pelo prazer. Que se dane o resto. Que se dane o resto. E cada vez mais vivemos e vemos pessoas esburacadas. Porque o prazer pelo prazer não vai preencher o vazio no coração do homem. Então, dinheiro, prazer e tantas outras coisas. Esse homem, então, esse eunuco, ele tinha uma vida que na Bíblia não fala como é que era a vida dele. Mas era um homem que era bem posicionado. Ele era o secretário lá da rainha de Candace. Com certeza tinha um bom salário. Com certeza tinha bons relacionamentos. E podemos dizer que dentro da cultura greco-romana, ele era um devasso. Deveria ser um devasso. E é este homem que no meio de toda essa estrutura que tem, que olhando de fora para ele pode falar: esse que é o cara. Toma cuidado quando você olha para alguém e fala: esse que é o cara. Você não sabe o que está acontecendo, não sabe. Então este homem, prova de que todos nós temos então este espaço que, conforme disse Santo Agostinho, só Deus pode preencher. Este homem, ele está lendo um livro do Velho Testamento, porque naquela época não tinha a Bíblia conforme temos hoje, era somente o Velho Testamento. E do Velho Testamento, o que nós temos entre os livros do Velho Testamento, o livro mais evangélico do Velho Testamento é o livro do profeta Isaías. Isaías é o profeta no Velho Testamento que mais fala sobre a vinda de Jesus, que mais fala sobre Jesus, e isso há 800, 1000 anos antes da vinda de Cristo. Então Isaías é o homem que é o profeta que mais fala do projeto de salvação, né? Vinde e comprai sem dinheiro vinho e leite. Deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Isaías fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me chamou para proclamar boas novas aos cativos, a poder falar aos que choram em Sião, que vistam grinaldas. Então esse é o profeta que o eunuco está lendo. Se ele praticou o que alguns crentes por vezes praticam desavisadamente, Senhor, dá uma palavra aqui agora, né? Que tem gente que é assim, caixinha de promessa. Dá um versículo para esse dia, Senhor. Vai trabalhar, rapaz. Senhor, esse não, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Mas no caso dele, se ele fez dessa maneira, funcionou. Porque ele abriu justamente neste texto que vai apontar no Velho Testamento ao ministério do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, o que acontece? Esse homem está lá lendo sem entender. Mas ele está lendo porque tem alguma coisa dentro dele que o move, que ele precisa, que eu quero destacar. Isso é igreja. Igreja que é igreja vai ao encontro daqueles que estão lendo sem entender, daqueles que estão sem compreender, daqueles que estão no seu vazio espiritual, daqueles que estão no seu vazio existencial. A igreja que é a igreja vai ao encontro das pessoas sem querer saber quem você é primeiro, sem olhar para que tipo de roupa você está vestindo, sem olhar para que tipo de trejeito você tem. A igreja vai ao encontro da pessoa, porque Jesus veio ao mundo por uma pessoa, que é você, que sou eu. No Velho Testamento o salmista fala: tirou-me de um largo de lama e perdição, colocou os meus pés sobre a rocha. Nós sofremos por vezes de amnésia. Nós esquecemos onde nós estávamos e onde Deus colocou a gente. Que vocês hoje, que foram batizados, não esqueçam jamais.
que nenhum de nós esqueçamos, ou se esquecermos, que voltemos e busquemos, voltemos ao primeiro amor, voltemos à presença do Senhor. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Onde as pessoas estiverem. Onde as pessoas estiverem. Nós não podemos selecionar pessoas. Nós não podemos falar o evangelho é para um e não é para o outro. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas onde elas estão, com as questões que elas têm, para poder ajudá-las e abençoá-las. Tem muita gente precisando. Nós falamos, nós por vezes proferimos um discurso que ele só legitima a nossa imobilidade, que é o seguinte: as pessoas não querem saber de Jesus. Se elas não querem saber de Jesus, eu não vou falar de Jesus. E sabe quem quer que isso aconteça? É o inimigo. É o inimigo. Nós devemos tomar muito cuidado na era da comunicação que nós estamos, ou da tecnologia avançada, porque nós estamos emburrecendo. A gente não está pensando. A nossa cabeça está cheia de nada. São tantas coisas e no final o que é nada? Você vai na mídia, você vai lá no Instagram, porque eu faço isso. E eu pego o dedinho, fico rolando, eu vejo um montão de coisa lá, um montão de coisa, e depois que eu acabei de ver, o que eu me recordo? Nada. Porque é muita coisa. Então a forma que nós temos neste mundo maligna é de causar indigestão, para você ficar com esse empanzinamento. E cada vez mais, então, as pessoas estão empanzinadas emocionalmente, elas estão vazias, elas estão desesperadas, por que não dizer? Longe de Deus. Longe de Deus. Igreja que a igreja vai ao encontro das pessoas. E aí o Espírito Santo fala com Filipe, vai para o deserto. E deserto sempre é muito significativo, lugar do nada. Vai para lá. O Espírito Santo fala comigo e com você hoje, vá numa capela, vá no hospital, vá numa esquina, vá com teu vizinho, vá com teu amigo. Pastor Wander falou aqui na quarta-feira, que no encontro que ele teve lá com os jovens da igreja, eu achei bem interessante. Ele falou assim: vocês possam ir na faculdade de vocês, onde vocês estiverem, e falem de Jesus, testemunhem de Jesus, não tenham vergonha de poder ter essa postura. Eu gosto de um rapaz, não conheço muito a vida dele, mas eu gosto dele, do Tiago Henriques, eu acho que é o nome dele, é esse. Esse rapaz estudou psicologia, e eu fiz psicologia, área de humanas numa federal, e ele fez uma estadual. Você que é professor, que estuda, sabe como é que é o clima de universidade, ainda mais de universidade pública, né? E esse rapaz, ele, cabelo rastafari, aquela calça rasgada, o violão dele tocando na UERJ, compartilhando, falando de Jesus. Há anos atrás, tinha um movimento chamado da ABU, que era o Movimento para a Evangelização de Universitários. Então a universidade hoje é um desafio enorme, em termos de vivência, em termos de comportamento. Você que está na faculdade, você vai para a faculdade de novo, sabe, o que você encontra lá, dos cartazes lá, chopada. É chopada de segunda a sexta, e sábado e domingo também. E está lá no meio do pessoal. Mas Deus te colocou lá. Deus te colocou lá. Não para você ser chato. Não para você rasgar os cartazes afixados. Não para você fazer um X naquele cartaz. Não para poder falar maldito, maldita.
pecador, adúltero, isso, seja lá o que for, mas para poder estar ali com estas pessoas, vivenciando com elas, que elas percebam a diferença e na sensibilidade do Espírito, ser um instrumento de Deus para abençoar a vida delas. Então, isso é igreja que vai ao encontro das pessoas, e Filipe foi ao encontro do eunuco, e ele está lendo o livro do profeta Isaías, nesse texto aqui, né, porque ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um condenado. Ele vai lendo, e esse texto fala claramente de Jesus, e Filipe explica para ele o que é. Tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. Nesse devaneio do mundo, nessa roda do mundo, nessa coisa que está girando tão rápido. Os dados de computador, os algoritmos, li um livro essa semana que o autor falava, eles são da ordem de bilhões, que já ultrapassa a capacidade do cérebro humano. Toda uma estrutura aí, então as pessoas estão, sabe aquele negócio que você vai uma ocasião, fui com um dos meus filhos no parque, aquela roda, não sei como é que é o nome daquilo assim, que roda dessa maneira, roda gigante, não é aquela que roda assim. Quando sai daqui, você está com ânsia de vômito, o mundo está assim, e as pessoas estão assim, e quem está assim, precisa de alguém que chega no braço devagar, fala, oi, posso te ajudar? A gente vai aí no mercado, aí o pessoal está lá com jaleco, posso te ajudar? Todos nós, no nosso coração, deveríamos estar com esse jaleco, eu posso te ajudar? Filipe foi ao encontro do eunuco, né, e explica a palavra a ele, fala para ele, compartilha com ele, fala da palavra, fala do evangelho. Igreja que a igreja fala do evangelho, ela fala do evangelho, porque a melhor maneira que há de combater qualquer tipo de pecado é pregar o evangelho. Agora, quando nós queremos colocar primeiramente este aspecto ou aquele outro aspecto para poder falar que ser crente é dessa maneira ou daquela maneira, ou seja, quando nós colocamos uma regra, quando nós colocamos um aspecto moral primeiro, a gente não consegue, só consegue raiva das pessoas. Mas quando a gente fala do evangelho, Jesus te ama, rapaz. Ele veio ao mundo para uma pessoa como você. Jesus quer te dar uma vida plena. Ele não quer te dar tapete vermelho, mas Ele quer te ajudar. Eu estou falando isso para todos vocês que estão aqui, para todos que estão comigo na internet, para todos nós. Jesus te ama, sabia disso? Ele quer dar vida de qualidade, quer te ajudar na sua dificuldade. Jesus morreu na cruz por uma pessoa como você. Você é uma pessoa bacana, religiosa, mas a religião não leva a Deus. O que leva é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe fala do Evangelho. Filipe não faz o inventário da vida do eunuco. Filipe não pergunta quais eram as práticas dele. Filipe não diz para ele, você tem que largar esse cigarro, você tem que largar esse copo de bebida, você tem que largar a pornografia, você tem que largar isso. Ele fala do Evangelho. A pessoa que aceita o Evangelho, larga essas coisas. Deixa essas coisas. E vai deixando esses gases, digamos assim, esses remendos, vai deixando pelo caminho. Isso se chama santificação, que ninguém está pronto. Igreja que a igreja é movida pelo Espírito. Transformados e inconformados, só movidos pelo Espírito. Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos assim, irmãos. Que cada um de nós sejamos assim, irmãos. Que todos nós busquemos isso, irmãos. Que a igreja do Senhor Jesus aqui reunida no Lins de Vasconcelos, que não é melhor do que qualquer outra igreja, mas que ela busque esse enchimento do Espírito Santo, do menorzinho até o mais experiente, daquela criança, quanto que às vezes a gente vê crianças
dando testemunhos maravilhosos, e pessoas mais experientes, todos nós, jovens, adultos, homens, mulheres, queridos e amados. Igreja que a igreja é movida pelo Espírito Santo. E onde há um mover do Espírito Santo, há uma graça de Deus. A Bíblia diz ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, porque é movida pelo Espírito. Agora, quando não tem o mover do Espírito Santo, irmãos, é uma encrenca. É uma encrenca. Igreja que é igreja, vai ao encontro das pessoas. Que nós possamos ir ao encontro das pessoas. E aí eu vou citar o Cobal, que estava aqui como discipulador mais uma vez, a minha referência maior de mensagem, de vez por outra, mexer. Mas o Cobal é um cara muito esperto. Ele falou para mim: pastor, Deus não quer que você visite todos os leitos do Hospital Marcílio Dias, mas Ele pode colocar no teu coração: vá lá naquela enfermaria, naquele leito. Às vezes essa ânsia de evangelizar, a gente sai fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Pode ser o vizinho, a vizinha, sei lá, mas o fato é esse. Igreja que a igreja é movida pelo Espírito Santo, e uma igreja movida pelo Espírito Santo é uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Igreja que a igreja vai ao encontro das pessoas. Você que está aqui conosco nesta manhã, a convite dos irmãos que foram batizados, você é muito bem-vindo. Todos vocês. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, você, como eu, tem esse espaço no coração. E você sabe disso. Que nesta manhã você possa, quem sabe, assumir isso com Deus. Entregar a sua vida a Ele. Deixar que o Espírito Santo entre em você. Dê sentido, dê significado, desvenda seus olhos. A igreja que a igreja consolida os resultados. Quando eu comecei a me entender por gente na igreja, o que hoje nós chamamos de discipulado, era chamado de classe de catecúmenos. É um nome estranho. Me remete, eu pensava, catacumba. Que negócio é esse? Depois, o nome veio a classe de doutrina. A pessoa aceitou Jesus, agora você é crente. E aqui tem uma lista do que você tem que fazer. Não que isso não tenha cumprido o seu papel, não estou falando isso. O irmão diácono José Francisco foi um cara, ele bebia todas, fumava. Esse homem aceita Jesus como Salvador e ele vem a ser um dos melhores professores que nós vimos aqui na classe de doutrina. Então não estou falando assim na questão de que não tem sentido, mas para poder destacar a questão, então, hoje o Ministério Discipulado, e naquela época era assim: a pessoa só pode ser batizada se ela tiver passado ou tiver frequentado 6 meses, 1 ano na classe de doutrina. E quando chegava num batismo, pastor, esse aqui aceitou Jesus. Ele vai para a escola dominical, mas ele não está na doutrina, então ele não pode ser batizado. A classe de doutrina do eunuco é a mais breve que eu já vi. É a mais breve da história. Inclusive, eu quero dizer para você, se você está preparado, a água está ali. Se você aceitar Jesus como Salvador, a gente sai daqui e te batiza ali agora. Se tem convicção disso. Honestamente, sinceramente. A gente até empresta uma roupa. Porque aqui, o eunuco, ele fala assim, depois de ter ouvido a explicação: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Felipe, se fosse alguns, não a irmã Josiane, os irmãos estão aqui, mas se fosse alguns, não, por enquanto não, meu filho, você está muito novo, tu acabou de aceitar Jesus, você tem que aprender muito. Então vamos para uma classe, para uma escola, daqui a algum tempo. Felipe, ele fala: nada impede, se você crê em Jesus. O que ele diz? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O
que vocês ouviram do pastor Zeca e do pastor Gilton ali no batismo? Você crê ou você confessa o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador? Eu creio. Irmãos emocionados chorando, eu creio. O que você precisa para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. É só isso? Não, é tudo isso. Crer no Senhor Jesus. E aí então diz o texto bíblico que então tá bom. Para a carroça. Não era carroça, era o carro. Era a limusine da época. Para. E o eunuco foi batizado. Igreja que é igreja. Ou isso é igreja. E a igreja que é igreja é movida pelo Espírito Santo. Isso é igreja. A igreja que é igreja vai ao encontro das pessoas. Igreja, isso é igreja que a igreja consolida resultados, não deixa ninguém por aí. Vamos caminhar aqui. Vamos caminhar juntos. Vamos consolidar este resultado. Isso é igreja. E o livro de Atos, o que ele coloca para a gente, esta é a história linda da igreja do Senhor Jesus. Sejamos nós, eu e você, cada um de nós e todos nós, sejamos esta igreja. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, uma igreja que consolida os resultados. Tem muita gente precisando, e talvez, e com certeza, algumas delas estão conosco hoje aqui. Se o que o eunuco perguntou, o que eu preciso, e Filipe disse, crê em Jesus, e o eunuco falou, eu creio. Eu quero acrescentar um outro texto da palavra que soma este. Quando fala assim, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Talvez nós tenhamos pessoas aqui nesta manhã com problemas de família, com dificuldades no casamento, com problemas com os filhos, ou com os pais, ou com os tios, ou com os avós. É promessa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Talvez tenhamos pessoas aqui como esse eunuco, uma vida que está busca para lá e para cá. A palavra que nós temos para te dar é essa: crê no Senhor Jesus. A resposta que você tem a dar, se você quiser, se você desejar, se você for sensível à voz do Espírito Santo, é falar: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. E eu entrego a minha vida a Jesus. Feche seus olhos. Todos nós aqui. Vamos orar. Vamos fazer deste momento um momento de entrega. Vamos fazer deste momento um momento de reentrega. Entrega para aqueles que querem abrir o coração para Jesus. Dizer: Jesus, eu creio. E eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Reentrega aqueles que um dia tomaram a decisão, mas se distanciaram. Ou não se distanciaram fisicamente, estão na igreja, mas estão distantes espiritualmente. Todos nós precisamos fazer essa reentrega. Mas eu gostaria de saber nesta manhã se há alguém aqui que, assim como disse o eunuco, eu creio em Jesus. Hoje, diz aí no íntimo do seu coração, todos nós estamos orando, eu creio em Jesus. Eu entrego hoje a minha vida a Jesus. Faça comigo esta oração: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Quem nesta manhã orou desta maneira, quem nesta manhã quer entregar a vida a Jesus, levante a mão bem alto, onde você está. Deus abençoe. Quem mais quer fazer isso? Levante a mão onde eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém que quer fazer isso? Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Tem mais alguém? Tem alguém aqui nesta manhã que quer reentregar a vida ao Senhor Jesus, ou seja, quer voltar a caminhar com Jesus? Levante a mão: eu quero voltar a caminhar com Jesus. Levante a mão onde você está. Tem alguém? Deus abençoe.
Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Eu quero entregar a minha vida, porque eu estou precisando de Jesus na minha vida e na minha família. E eu creio no que a palavra diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Eu quero a salvação para mim e quero a salvação para a minha família. Tem alguém aqui nessa condição? Levante a mão onde você está. Deus abençoe. Todos com os olhos fechados, que levantou as mãos, fique em pé no lugar, por favor. Pode ficar sentado, fica só com a mão levantada, pode ficar sentado. Todos que levantaram, que não levantaram, que queiram, levante a mão bem alto. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, toma estas vidas em tuas mãos. Abençoa cada decisão tomada. Aquele ou aquela que nesta manhã diz: eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e abre o coração para Ti. Ó Deus, aquele ou aquela que nesta manhã toma a decisão de voltar para Ti, porque, ó Pai, conforme diz a palavra, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ó Deus, aquele e aquela, irmão, irmã, que pede pela vida da sua casa, da sua família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais. Ó Pai, seja a dificuldade que porventura ali estejam passando. Toma estas vidas em Tuas mãos agora, ó Pai. Assim como o Senhor tomou a vida deste homem, que nós nem sabemos o nome, somente, ó Pai, esta condição dele como eunuco. Tome a vida de cada um e nos dê a graça enquanto igreja para poder ajudar essas pessoas e ao encontro delas, e, ó Pai, para podermos caminhar com elas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.